Bom dia, friend! Meu nome é Tamires Eliodoro e está começando mais um Café Cochicho, teu podcast matinal. Daiane, quem que a gente vai trazer hoje aqui? Tudo bem contigo, amiga? Tudo bem comigo, eu tô ótima. Tô vendo. Bom dia, pessoas maravilhosas. Eu tô aqui, ó, apaixonada, gente, com o nosso convidado de hoje, que ele é bonito, cheiroso. Mas ele não veio falar de perfume. Se você tá pensando aí, ó, em mudar de carreira, se você tá cansada do teu emprego, a gente vai falar sobre transição de carreira. Fica aí enquanto a gente passa o nosso café. Vai lá, põe água no fogo, mas voltem. Roda a vinheta, Douglas, por favor. Voltamos, friends. Sente esse cheirinho aqui, ó, de café que tá Escuta passando. esse cheiro maravilhoso que tá vindo dessa cafeteirinha aqui, ó, que a gente Amiga, ama falar dela. Fala dela, fala da outra. A gente fala muito dessa cafeteira porque a gente ama essa cafeteira, mas não tem só ela, não. Tem máquinas da Saeco, tem máquinas Opa! Philips, tem essa da DeLong, tem a Gaggia também. Gaggia, eu acho que assim falei certo, né? Falei certo? Não. Falou certo. Beleza. Café Todas elas ela vocês... vende, aluga. Isso, exatamente. Empresta. Todas elas vocês encontram lá na Café Colute, que fica lá no canal 1, tá, galera? Então não esquece, se você tá afim de trocar a tua máquina, se você tá afim de só experimentar os cafezinhos, as mil possibilidades que eles têm lá pra melhorar esse seu momento maravilhoso que é o momento de café, dá uma corrida lá, que eles têm um monte de opções pra vocês. Eles fazem a manutenção, eles também fornecem os cafés, tá? E te dão uma aula na hora de, enfim, Ainda busca orientar a sua máquina pra você não ter nem preocupação. Ah, não tenho como levar? Eles buscam, liga lá que o Alexandre vai buscar. Exatamente. Amiga, pra completar esse papo de café, quem a gente tem de convidado hoje? Amiga, a gente tem Vou ler, gente. É muita coisa. O currículo é extenso, galera. Formada em Química, especialização em Microbiologia, atuou durante 11 anos. Presta atenção, 11 anos. No laboratório de controle de qualidade no Porto de Santos, em uma empresa multinacional francesa. A pessoa estava lá internacional aqui, gente. Só traz gente internacional. Faz parte de uma equipe de instituto que dá treinamento de programação neurolinguística. Ele tá aqui avaliando a gente. Meu, tá esse negócio é muito legal. Todos os detalhes. CEO da própria vida. Tem que usar esse termo mesmo, amiga. CEO da própria vida. CEO de uma transportadora rodoviária, Águia Translog. Já vai lá, já segue se você tá precisando aí de uma transportadora. Tem mais de 13 funcionários diretamente e indiretamente. Amiga, Mili, né? Ah, fora a história da academia, que ele é acionista. Sabe o que é acionista, amiga? Eu não faço ideia. No Google. Acionista de uma academia, engenharia do corpo aqui em Santos. Ai, vamos chamar ele! Chama logo! Eu tô muito emocionada! Vem pra cá, Gustavo Assunção! Maravilhoso, cheiroso! Bom dia, menina. Parabéns. Que animação logo Parabéns. cedo. Obrigada. Maravilhoso de vocês. Obrigada. Muito obrigado pelo convite. Ai, pessoal, eu trouxe até flores. A gente colocou aqui no cenário, ó. Ele Trouxe flores, mano. Trouxe flores pra gente. Lindo. Ainda existem homens românticos, Ainda? né? Solteiro, gente. Já vou dar spoiler, a gente tá solteiro. Meninas, 18 mais, adicione Gustavo Assumpção. Assumpção.gustavo. A gente vai deixar aqui Dá um embaixo. café pros convidados, amiga. Esqueci. Ela ficou nervosa. Fiquei Tá nervosa, amiga? Eu fiquei nervosa, amiga. Fiquei nervosa. Obrigado. Currículo desse. Amiga, Gustavo, aqui, ó. conta um pouquinho dessa tua trajetória. E a gente, como decidiu falar sobre transição de carreira, que a gente tem um tema, um roteiro que a gente nunca segue, vocês já sabem. Mas Quem me conhece porque sabe. é interessante a história. Assim, tu estava 11 anos numa empresa e por que você decidiu mudar? É, muita questão de mindset, vamos dizer assim, né? Eu já comecei, a minha trajetória profissional, ela vem muito do meu pai também. Meu avô era aquele senhor que trabalhava em indústria em Cubatão, meu pai foi trabalhar em indústria em Cubatão, logo o Gustavo tinha que trabalhar numa indústria em Cubatão. Mas eu sempre fui aquela pessoa da família que nunca curtiu muito aquilo. Fora da casinha, né? Eu nunca quis dar continuidade nisso. Então, eu comecei a estudar também, acabei fazendo química, fui me especializar. E as portas já estavam abertas até nesta mesma empresa que meu pai já trabalhava. Mas eu nunca quis dar continuidade nisso. Até que, depois de estudar um pouco mais, comecei a ir para outros campos. Aí fui para a parte de laboratório e controle de qualidade. Entrei na primeira empresa, entrei na segunda, acabei ficando 11 anos. Porém, aquilo ali não era algo que me brilhava os olhos ainda. Porque tem que ter isso também. Tem que brilhar os olhos, gente, não tem jeito. E o que me brilhava os olhos são pessoas. Venda, conversar, lidar com as pessoas. Lidar com gente, né? Ter tato. Então, isso daí me encantava muito. E eu nunca sabia direito o que fazer e tudo mais.
Até que a gente entrou nesse parte aí de programação neurolinguística, comecei a fazer alguns treinamentos, né, voltados para essa parte de inteligência emocional, toda essa parte de programação neurolinguística, onde você consegue ressignificar muita coisa na sua vida. É um assunto bem bacana. Então foi quando, depois de alguns treinamentos desse, falei, não, agora eu vou seguir o meu coração, vou seguir meu sonho e vou atrás do que eu quero. E era isso. Eu acabei conhecendo o meu sócio, numa conversa informal, e a gente resolveu dar continuidade na empresa e acabou montando a transportadora. Ele Ai, tava aqui amiga. cheio de vergonha, mas tu vê que ele tá dando Desenrolou bem, palestra. né? Entra aqui. Pra cima da gente. Vamos embora. Vamos embora. Apaga a luz, apaga a luz, vamos embora. Pegou o microfone ali, agarrou, Agora ele tá em casa. se empolgou e veio aqui Eu tudo. gosto, Gente, eu tá gosto. conversando. Pra cima da gente. Não. Ah, vai. Continua, Não, então, mas eu vai. gosto. Vamos pegar aqui, só um Não, café que pega, tá aqui, ó. Continua a história que a gente curtiu. E foi muito legal, porque e foi um bate-papo informal, né? Eu acho que quando você tem um sócio, né? Quando você vai atrás de um sócio, então você tem que confiar muito na pessoa, Sim. né? Então, por quê? O seu sócio, ele é seus olhos, se você para pra pensar. Vai ter muitos momentos que você não vai estar na empresa, quem tá é o sócio. Tá acontecendo alguma coisa, quem tá é o sócio. Então, você sempre precisa ter esse elo de ligação muito grande entre a pessoa e o sócio dela. Então, a gente acabou criando uma conexão bem bacana, porque a gente começou a ir pra praia junto, a gente começou a conversar bastante. E o que acontece? Eu admirava o meu sócio. Ele já trabalhava com caminhão, já na época, ele tinha 2 caminhões na época, e a gente sempre conversava e num bate-papo desse, eu falei, cara, por que você não abre uma transportadora? Aí ele, cara, eu não monto uma transportadora porque eu não tenho um sócio. Aí eu, interessante. Aí Olha eu aqui. olha, Oportunidade eu aqui, ó. falei, poxa, eu quero fazer algo. Aí junto a isso eu já tava, como eu já tinha feito alguns treinamentos, já queria sair desse mundo da química, porque eu trabalhava de turno, é um trabalho um pouco mais difícil. Aí a gente conversou e falou, cara, vamos montar a transportadora? Aí a gente acabou alinhando e foi já meados ali de pandemia, e aí perto de janeiro, fevereiro ali, a gente deu start na transportadora. Não, Ai, que a recente. sua empresa aconteceu na pandemia. Você acha que isso ajudou? A empresa aconteceu, o nosso CNPJ, ele se forma dia 20 de fevereiro de 2020, né? A pandemia... Aniversário. Vamos ser convidada pra festa, será, amiga? Tomara. A gente se convida pra tudo, não liga não. Não, vocês estão convidados. Ai, também, ó. claro, com certeza. Era pra fazer a festa. Festa da firma, aquela... E a gente acabou idealizando a transportadora a essa data, dia 11 de março, mais ou menos, a gente tem o fechamento de tudo. Mas é muito aquilo, né? Você dar um significado para algo. Às vezes, muitas pessoas podem se vitimizar, no caso, ou podem falar alguma coisa, a pandemia fechou tudo, agora acabou minha vida. Não. Então, eu tenho muito na minha cabeça, né? Que ninguém segura uma pessoa determinada. Não segura, tá vendo, Então, Daiane? Tá ouvindo? tem Tá ouvindo? como. Não segura. Não tem como segurar uma pessoa determinada. E Aí, desde fala com quando... vontade, com garra. Desde quando a gente abriu a empresa, a gente nunca deu margem para o erro. A gente nunca deu margem para dar errado. Então a gente sempre Ou falou, dá certo ou dá isso certo. aqui vai dar certo, cara. Então a gente sempre conversou muito, a gente sempre se alinhou muito que isso ia dar certo. Então mesmo na pandemia, fechou tudo. A gente falou, pronto, e agora? Fechou tudo. O que a gente faz? Agora é a hora de captar cliente. Por quê? Como é a hora de captar cliente? Todas as empresas fecharam. Então, as empresas estavam atendendo com alguns pontos de apoio dentro de próprias empresas. Sim. E os nossos leads estavam ali. Então, eu precisava conversar com alguém. Então, quando você ligava em alguma empresa, atendia aquela pessoa, não tinha mais ninguém dentro da empresa. Aí eu falava, quem é o responsável da logística? Ah, é fulano, o Mauro. Então, qual que é o telefone do Mauro? Peraí que eu vou te dar o celular do Mauro. Ah, E aí, Ficou mais fácil o acesso. ficou um livre acesso, então ficou muito mais fácil. Então a gente conseguia ligar diretamente para as pessoas e conversar diretamente com elas. Que legal. E aí, junto disso, a gente acabou. Eu também já tinha feito alguns outros treinamentos de inteligência emocional, o Rafael também, que é o meu sócio, ele também já tinha feito alguns treinamentos, então você consegue entender o que é rapport, então você consegue entender, prestar mais atenção no próximo, quando ele está falando no telefone. Então é aquilo de você ligar para ele e falar, ai, bom dia, tudo bem? Ah, tudo bem. Aí você ouve um latido no fundo. Ah, nossa, tem um cachorro aí. Ah, tem um cachorro aqui, meu cachorro. Nossa, o cachorro é assim Olha. mesmo. Então você começa a conversar com a pessoa, Fica a íntimo pessoa já dela. vira íntima sua, aí você já se conecta a ela, e aí a pessoa chega e fala, poxa, eu queria muito te ofertar aqui o nosso transporte rodoviário, te apresentar o nosso frete em containers. O que você acha? Ah, eu tô precisando de uma transportadora, então. Eu já tô agora. até precisando de uma transportadora. Ele tá preciso me de uma convencendo. transportadora. Eu já quero ser Então- transportada. Eu vou te transportar para um lugar.
Tu quer ser transportada, amiga? Eu quero, Já tô vai, com né? preguiça, eu vou. Socorro. Falando de transição de carreira, tu tá com o pezinho já, né, amiga? Na verdade, eu não tô transitando de carreira, eu tô indo pra um outro ambiente, né? Pra poder... Ah, mas isso também é um tipo de transição Sim, de carreira, claro, né? Quando claro. você muda de empresa, no seu caso, função não, mas você só vai mudar de empresa, né? Não, vamos mudar de Não função deixa de sim, ter, gata, né? vamos mudar de função sim. Só o fato de você estar saindo da zona que você já está, isso Sim. já é uma transição. Entendeu? A partir do momento, indiferente de onde de onde a gente esteja. Poxa, eu tô aqui, é a minha sala, eu vou mudar a minha sala de lugar. Então eu já estou mudando o ambiente que eu já estou ali dentro. O seu cérebro já entende, já estou saindo da minha zona de conforto. Porque ali já mudou, aquele sofá já não tá mais ali. Quando eu Troca o entrava sofá, naquela sala, o sofá não estava mais ali, o sofá já vai para outro lugar. Então, seu cérebro já entende que as coisas estão mudando, entendeu? É, não, mas Eu vou zona trocar de o sofá. conforto, a zona de conforto é um lugar tão legal, mas não acontece nada lá, viu, gente? Nada, nada. Então fuja. É isso. Eu tenho muito incômodo, tenho muito medo de ficar Estagnada. estagnada. Eu mudei muito de emprego durante a vida toda, bem dizer assim. Eu já fiz muita coisa, tive muito emprego. Desde criança eu trabalho, eu sempre trabalhei muito cedo. Não, eu preciso sair pra fazer. Mas porque eu sempre tive curiosidade e inquietação, assim. Aprender de tudo, fazer tudo sozinha. Como é que faz esse bolo? Eu aprendo como é que faz o bolo. Tudo bem que você compra o bolo, enfim. Você saber o processo desde o começo. Sempre tive muito isso, sabe? E estagnar, pra mim, é um negócio, assim, muito absurdo. Quando eu já tô começando a ficar confortável, quando tá sentando a poeira no fundo, ai, não. Preciso fazer uma outra coisa, preciso arrumar alguma coisa pra eu ter um problema na vida. Eu não tô tendo problema nenhum. Ela não quer nem a solução, ela quer o Eu problema. quero um outro problema pra resolver. Mas a vida é movida por problemas, a vida é resolvida Sim. é movida por perguntas. Quando você tem a resposta, você tá tranquilo aqui, ó. Dá uma pergunta pra uma pessoa, põe uma pulga na orelha dela, ver se ela não vai atrás. Tem que ser assim. Falando em pergunta, Gustavo, me conta aí continuou o processo e onde entrou os funcionários? Então, aí, o começo da empresa realmente foi só eu e o Rafael. Então, a gente conseguia... vai até entrar na parte agora da fofoca, né? Ai, gosto Cochicha! Então, vai entrar na parte do cochice. Então, a empresa era eu e o Rafael. Somente nós dois. E o que a gente fazia? A gente falou, não tem como a gente se apresentar duas pessoas. Então, vamos fazer alguma coisa? Vamos. Então, a gente já elaborou. Então, tinha o e-mail do Gustavo, tinha o e-mail do Rafael, tinha o e-mail operacional, tinha o e-mail comercial, Que tinha quem o e-mail visualizava era financeiro. vocês. Então, Todo mundo via tudo. eu e o Rafael, a gente tomava conta dos 5 e-mails. Então, o que a gente fazia? Quando começou a empresa, era só nós dois. Então, vamos mandar uma cotação? Vamos mandar uma cotação. Manda Então, do eu mandava financeira. como Gustavo. Não, aí eu mandava como Gustavo. Aí a gente fechava o frete. Aí eu falava pra ele, então, o nosso time operacional segue em cópia do seu e-mail agora. O time operacional era eu e o Rafael. Aí chegava, aí a gente dava continuidade no trabalho. Não, tudo bem, terminou o trabalho. Estamos adicionando o time financeiro. Era eu e o Rafael. Aí a gente dava continuidade. Gente, isso Agora- é projeção. Ele tá fazendo uma coisa agora como se já A equipe existisse. dele era ele e o Rafael. E o que era muito legal, né? O que a gente entra até. O que eu consegui trazer do laboratório de química para o transporte, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então eu estava ali numa área que eu não tinha conhecimento nenhum, a gente veio para o transporte rodoviário. No caso, todo o know-how era do Rafael, do meu sócio, porque ele já conhecia bastante. Então, o que eu fiz? Eu tentei agregar algo. Eu trouxe todo o know-how do controle de qualidade, da parte de atendimento ao cliente. Então, eu trouxe tudo de dentro do laboratório para uma transportadora. Aí, esse que foi o nosso diferencial. Então, eu sempre falava que a gente estava tentando desmistificar um pouco o transporte brasileiro. Por quê? Eu estava tentando fazer, por exemplo, quando você fala de transportadora, nossa, transportadora nunca atende de certo, ninguém atende, Perde a vai carga, chegar atrasado, vai perder minha carga. Então, a gente tinha que fazer alguma coisa totalmente diferente. Foi aí que a gente entrou com essa nova mentalidade. Então, o nosso controle de qualidade é muito grande. Então, tem horário para chegar, então todos os funcionários são cobrados, toda a parte de follow-up é desta forma. Então, a gente tentou trazer isso... O chefe dá muito exemplo pra lá. também, tem que chegar cedo para cobrar que certeza. seu funcionário chega cedo. Tem que chegar cedo também, Tem galera. até uma história bem legal, né? Ele chegou cedo aqui hoje. Chegou, tadinho! bem 6 horas da manhã já tava aqui. Tem uma história bem bacana, que até uma passagem, né? O chefe dentro da empresa queria que a turma toda andasse de crachá.
Ninguém andava de crachá. E aí ele sempre se questionava, por que que ninguém anda de crachá aqui dentro? Então trocou o crachá das pessoas, fez um crachá diferente, ninguém andava de crachá. O que que ele fez? Ele começou a ele ir de crachá para a empresa. Então a primeira pessoa olhou e falou, nossa, o chefe tá de crachá, vou colocar o crachá também. Aí o outro colocou o crachá, o outro colocou o crachá, o outro colocou o crachá. Então o que que a gente fala? O exemplo arrasta. Exatamente. Né? Ele nem precisou falar Então, mais nada. Ninguém fala mais nada, então já deu continuidade. Está na Bíblia, galera. É. Vai evangelizar, se preciso, use palavras, entendeu? Então você tem que ser o exemplo primeiro. Aquela, eu tô muito evangélica hoje. Tá errado. Aí, deixa eu voltar pro funcionário. Então, o que que a gente fez? Então, toda essa parte de funcionário começou dessa forma. Então, tava dando muito certo. Eu e o Rafael somente. Porém, para uma empresa crescer, a gente tem que escalar o trabalho. Não tem jeito. Sim. Se não escalar, não vai para Já chega frente. uma hora Aí até fica que o você eu fica... presa só, Chega né? chega uma hora que você não consegue vender, chega uma hora que você não consegue mais atender o cliente. Então, o nosso volume de trabalho começou a aumentar, as pessoas foram conversando entre elas, começou a dar certo, a pandemia já estava dando uma amenizada. Então, a gente contratou o primeiro funcionário, que veio para ajudar a gente, foi o Bruno. Aí, depois do Bruno, a gente já foi dando continuidade, aí a gente já comprou o nosso primeiro caminhão, aí já colocou o primeiro motorista no caminhão, aí a gente já viu que, poxa, não tá dando só com um funcionário, precisa contratar mais um. Aí a gente já contratou o segundo funcionário, o terceiro funcionário. Foi quando a gente foi para Santa Catarina visitar alguns clientes que a gente abriu o braço da empresa também no Sul. Aí hoje a gente tem uma filial também Pô, em que Itajaí. legal. Então a gente também já abriu essa parte da empresa, porque alguns clientes começaram a pedir o mesmo atendimento que eles tinham em Santos no Sul. Eles não tinham, falavam, não tem uma transportadora que me atenda assim em Santa Catarina. Vem pra cá. Não, mas Vem vai pra ter. cá. Aquelas, né? Não, vou Já resolver tem, esse já problema. tem. Aí foi o que a gente fez. Então, vamos atender agora isso. Então, foi quando a gente conseguiu abrir um braço da empresa lá, né? A gente tem um espaço dentro de uma outra transportadora amiga nossa. Eles fazem a contratação de motoristas, tudo. A gente faz as coisas por aqui e a gente também presta atendimento tanto em Santa Catarina quanto em Santos. Ai, que bacana. Já tem projetinho aí de novas filiais? A gente Spoilerzinho. a gente tem um projeto bem bacana que a gente tem alguns portos bem legais aqui no Brasil, né? Então, Porto de Santa Catarina é um porto que se movimenta bastante, Porto de Santos é um porto que se movimenta bastante, e um porto bem atrativo é o Porto de Salvador. Por quê? Já vou visitar a Carnaval empresa tá aí. dele, pô. Carnaval tá aí. Tá entendendo esse feeling aí? Não leva ela não, vai causar lá. Leva não. Vamos ver se eu levar ela para um lugar legal, bacana, o pessoal legal. Camarote. Camarote, tudo bem, amiga, Tudo tudo bem. bem. Então, porque a gente consegue fazer uma rota bem ampla dentro da margem brasileira, dentro da costa brasileira, que é hoje até esse transporte entre os portos nacionais, cabotagem é o nome. Então, aqui em Santos, a gente conseguiria ofertar um frete no outro braço do Brasil, onde a gente conseguiria atender todas essas cidades ali, norte, nordeste, porque o transporte rodoviário ele é muito caro saindo de Santos para lá. E é bem complicado, você destrói o caminhão, você vai ter que trocar muitos pneus no meio do caminho, então é bem difícil. Então o que a gente faria? Abrindo o braço da empresa lá, a gente conseguiria oferecer esse transporte entre mares, de Santos até Salvador, e de Salvador a gente faz toda uma divisão nessa parte containerizada. Tem que ser logística 100% para poder pensar tudo isso. É um plano bem bacana que a gente já tem aí, a gente já está estudando esse novo mercado aí. Ah, Vamos ver bacana, se tem que ir onde vai a dar demanda certo. tá, né? Tem alguns planinhos aí para 2023. Ah, então a gente Bom, vai acompanhar tudo. Dá um spoilerzinho aí, né? Bem devagarzinho, assim, pra gente. Ô, Gu, agora... Gu, ó, já tô íntima Íntima. dele. Ué, mais íntima impossível, né, Daiane? Gente, Gustavo é meu primo. A Maravilhoso. gente gosta de trazer a família aqui Eu nem também. tá falando, eu tô aqui, ó, tipo, babando, cara. Eu falo, cara, que lindo. Que menininho, que Ai, velho, da família. Troquei a fralda dele. Ai, tô entregando a minha idade, né? Não, amiga, não faz isso não. Não, agora vamos falar sério, tá? Vocês parem. Assim, uma dica pra quem quer fazer transição de carreira, o que tu acha? A pessoa só vai, pede demissão, joga tudo pro alto e É o que a vai. gente costuma fazer, inclusive. Sim. Algumas pessoas, quando a gente passa assim, né? Então a gente acabou abrindo a transportadora, então você acaba virando uma figura de referência perto de algumas outras pessoas que estão próximas a você, né? Então muitas pessoas perguntam pra gente: poxa, como é que vocês abriram uma empresa, cara? Como é que vocês fizeram? Poxa, eu também quero abrir uma empresa. Mas não é tão fácil assim, requer muito planejamento, né? Você tem que se planejar bastante, você tem que ter muita certeza. E o que eu falo muito hoje para as pessoas, cara, qual que é o teu sonho? Por quê? Se você não souber qual que é o teu sonho e você for abrir qualquer coisa não é Não o que serve. você quer. Também não vai dar Tá certo, entendendo? né? Então, quando você coloca o seu coração, quando você coloca o seu 120% em cima de alguma coisa que você ama, então é a hora.
eu poderia não amar o transporte rodoviário ainda, porque eu não tinha todo aquele conhecimento. Porém, eu amava empreender. Eu sabia o que eu queria, eu vou empreender. Então, qualquer coisa que eu fosse colocar minha energia, eu ia colocar muita energia e ia fazer dar certo. Porém, hoje em dia, eu falo muito para as pessoas, quer começar um negócio? Qual que é o teu sonho? O que você gosta muito de fazer? É onde as pessoas falam assim, poxa, eu gosto de vender roupa. Vai ser o melhor vendedor de roupa. Começa sendo o melhor vendedor de roupa da sua rua. Começa sendo o melhor vendedor de roupa do seu bairro. Vai ser o melhor vendedor de roupa da sua cidade. Você não precisa ser o melhor vendedor de roupa do Brasil, mas vai um dia ser pro outro, o né? melhor É uma vendedor de construção. E roupa é o de que a algo, gente fala, você entendeu? pode começar a empreender dentro da empresa que você está. Eu falei até disso no podcast que eu participei. Você, sendo CLT, você pode empreender dentro da onde você já está, que aí você vê o que realmente quer, né? Mas você acha que isso está ligado com o propósito? Meu propósito de vida, você acha que dá para seguir essa linha ou não? Uma coisa não tem relação com a outra? Eu não ligaria muito a questão do propósito, né? Então, mas eu ligaria muito a questão da sua vontade e do que você quer fazer. É mais Porque, do talento também. Porque hoje em dia, por exemplo, facilidade. você vai abrir um restaurante, mas você não tem know-how nenhum de abrir um restaurante. Aí você vai lá e contrata o melhor chefe de cozinha daquele lugar. O cara ama fazer aquilo que ele faz. Entendeu? Então, poxa, quer abrir um negócio, quer abrir um restaurante? Abre com o melhor chefe, abre com um cara que quer muito aquilo. Entendeu? Porque a possibilidade de dar um sucesso é muito grande. Então, o que a gente faz? Em relação a vender, em relação a tudo, a gente vende toda hora, né? Somos vendedores toda hora, a gente vende a nossa imagem, a gente vende nossas ideias, a gente vende tudo, a gente tá A se gente não tem muito essa vendendo, noção, né? a todo momento a gente está se vendendo, né? Até pra um casal tem que ter essa relação também de constante venda um pro outro das ideias dele, de eu apresentar e falar, poxa, será que é isso que a gente vai fazer? Poxa, mas o que você acha? Então conversa comigo. Então, essa relação. E por isso que eu não acho que tem muito a ver com propósito, mas eu acho que tem a ver muito com o desejo e onde você vai colocar o seu coração e a sua felicidade aí, entendeu? Porque não é algo que você vai conseguir da noite pro dia. Mas eu sempre falo para as pessoas, porque quando a gente passa existe o comprador de horas e o vendedor de horas. A gente tava falando sobre isso. Quero parar de ser vendedora de horas, gente. Exatamente Cansei. isso. Quando você começa a comprar horas, é a hora que você muda o seu mindset de evolução, né? Então, quando você só continua vendendo hora, você pode ter alguns sonhos, porém, você está vendendo a sua hora para outra pessoa que está realizando o sonho dela ali atrás. Sim, tá realizando o sonho de outra pessoa. Com certeza. Então, é o que a gente passa, a mentalidade que a gente passa dentro da empresa hoje em dia é até essa. Então, quando a pessoa entra, não, você está entrando. E eu sou muito direto, eu falo, eu não quero que aqui seja o seu ponto final, cara. Eu quero que aqui seja um braço para você dar continuidade na sua vida. Eu quero que você vá voar. Quando algum funcionário teu vai embora, não sei se já foi algum embora, mas tu ia ficar chateado? Não foi nenhum ainda, né? Ainda não foi nenhum. Porém, a gente passou até, um funcionário nosso, ele saiu de férias, hoje ele é nosso coordenador até, o Bruno. Então ele saiu de férias, aí quando ele voltou um pouquinho mais pensativo, vai ser papai, então ele voltou um pouco mais pensativo em relação a tempo, em relação à qualidade do familiar, tudo mais. E a gente até conversou, e eu falava muito com o Rafael, eu falava, tô desesperado. Aí eu falava, por quê? Se o Bruno saiu, eu tô desesperado. Tem isso também. Tem Porque, um funcionário. existe aquele medo também, né? Sim. Porque a gente fala assim, não, ninguém é insubstituível. Claro que, como ninguém é insubstituível, as pessoas, ela têm um valor dela muito... o sistema de crenças dela, os valores que ela tem. Então, isso é muito rico. Então, como você vai substituir uma pessoa sensacional com o valor dela, com os princípios que ela tem? Não tem como substituir uma pessoa. Então, Ai, que legal. Primeira vez que Tá eu vejo a caindo uma pessoa lágrima aqui contar. já. Primeira vez que eu escuto alguém falar isso, gente. Esse olhar. Não, mas é Então, sério, porque normalmente as isso é pessoas muito falam o válido, contrário. porque, existe um sistema de crenças ali, existe uma pessoa que tem uma herança familiar, existe uma Olha família dele por brilhando, trás, amiga. existe muito aquilo. Então, quando ele voltou com essa dúvida. Aí a gente conversou bastante e tudo mais. E hoje ele tá com a gente, ele tá totalmente responsável pela empresa agora, né? Ele é um gestor hoje em dia nosso, então abriu uma brecha bem grande para eu e o Rafael, a gente dar continuidade em outros projetos, e ele tá tocando muito bem a empresa. Então a gente Tem a tá coisa da conseguindo confiança fazer também. isso, a gente confia bastante nele. Então isso daí foi bem bacana. A gente não perdeu nenhum funcionário ainda, até hoje. Porém, posso ficar triste. Vou ficar triste? Com certeza vou ficar triste. Porém, eu consigo ressignificar que aquilo dali não é a tristeza minha, é a felicidade do outro. Ai, que lindo. Entende? Então, isso daí é sensacional, né? Existe Sim. uma felicidade ali, existe um olho brilhando para fazer algo.
diferente, então é o que a gente pensa bastante. Então, posso chorar 2 dias ali, vou chorar, vou ficar triste, porém ele tá feliz. E depois, quando ele sair de lá e falar assim, poxa, onde você trabalhava? Poxa, eu trabalhava na Águia Translog. Aí, ó. Falar com orgulho também, Sim, né? pra Sim. mim é sensacional. Por quê? Trabalhava dentro, é meu filho, né? A empresa é meu filho. Eu moro lá dentro, eu vivo ali dentro. Eu amo o que eu faço. Então, todos nós ali. Então, a gente passa uma mentalidade muito bacana de dono, né? Então, todas as pessoas que entram, a gente passa muito isso. Então, ó, você não é só um funcionário aqui. Você vai ser valorizado porque você é dono da empresa também. Ó. Entendeu? Então, a gente passa muito isso, a mentalidade de dono dentro da empresa. Então, por isso que a gente tem pessoas que vestem a camisa da mesma forma que a gente veste. Porque a gente passa uma mentalidade bem bacana em relação a isso, Sim. condições bem legais. Então, a gente tem um grupo muito forte. Tá por causa aceitando disso. currículo lá? Tem que ser... Não, é assim, currículo. esse negócio de vestir a camisa é muito legal, assim, porque quando você tem um ambiente que você consegue se identificar com a empresa num geral, mesmo que às vezes a gestão às vezes não tem essa mentalidade toda, mas se você se identifica com o ambiente de trabalho, com o que você faz, e se você ama, você veste a camisa. Até a camisa de força, veste. Às Mas é vezes, porque você muitas quer, vezes, sim. mas porque você quer dar o seu melhor e você tá vendo algum resultado ali, né? Eu acho isso legal pra caramba. Você valorizar o funcionário, falar, olha, bacana. Tipo, você não precisa dar um aumento pra ele todo mês, mas Às vezes bacana, a seu pessoa trabalho nem quer fez o aumento, diferença. né? Quer Não só faz diferença. um reconhecimento. Muitas vezes a pessoa abandona um emprego por, sei lá, R$ 100 a mais, ou nem isso, ou a mesma coisa, que já foi o que eu fiz várias vezes. Saí de um trabalho que me pagava X e tava no outro X também, mas pela experiência, pra eu ter outra experiência e pela insatisfação de estar acomodado, né? Eu precisava, assim, ter uma outra atividade, aprender, eu tenho que estar sempre aprendendo. Se eu não tô aprendendo, eu tô me sentindo mal. Né? Então, quando você acha que não vai te agregar mais em nada, acho que talvez seja a hora de você sair. E muitas vezes a galera que quer sair começa, eu quero que me mandem embora. E Eu vou começa a fazer começa a coisa deixar errada no trabalho, né? o trabalho cair de qualidade, e aí você fica mal visto, a porta se fecha, né? E você acaba, enfim, pegando raiva do seu trabalho e não dando o seu melhor ali, colocando o seu valor em cima. Sim. E isso a gente vê isso toda hora, né? Sim. Toda hora, é muito ruim. Não tem jeito. Ô, Gustavo, e você também é acionista na engenharia do corpo. Sim. E por que você escolheu esse outro ramo? Na questão, não foi nem escolha, a gente foi escolhido, vamos dizer assim, né? Então, como a gente já montou a primeira empresa, eu e o Rafael somente, aí depois a gente já foi dando continuidade nisso, a gente viu que era uma parceria sólida e bacana, então acabou surgindo uma oportunidade. Então, a academia estava sendo montada perto da nossa empresa, perto de onde a gente tem o escritório. A gente foi, conversou com algumas pessoas, aí acabaram oferecendo pra gente algumas ações da empresa. A gente se interessou, até porque é algo que a gente gosta de fazer também. Eu sou muito ligado ao esporte, o Rafael também é muito ligado ao esporte. A gente foi, conheceu, é uma quadra do nosso escritório. É praticamente colado de onde a gente trabalha. Então daria pra gente fazer algo, porque a gente entrou na empresa com algumas cotas de participação. A academia montaram a academia, né? É uma franquia, ela tem mais no sul, aqui em São Paulo é a terceira ou quarta aqui da rede, a gente só é acionista da de Santos, a gente não é acionista das outras, e é pra gente também dar condição pros nossos funcionários. Todos os funcionários, eles têm direito a ir para a academia. Ai, que legal. Então, Parente não tem direito. eles têm abertura para estar também fazendo. Então a gente ligou mais pela nossa qualidade de vida dos funcionários e também entrou por um business a mais ali. Ah, bacana. Então foi oportunidade mesmo. Acabou aparecendo, ofertaram, porque estavam ofertando ali para algumas empresas que eu acho que talvez a pesquisa de campo que eles fizeram até para acionistas ali, tanto é que só tem eu e o Rafael daqui. Os outros acionistas estão de fora também, de pessoas que já fazem parte da rede de academia em outros lugares. Sim. Aí eles pegam cotas da empresa também em outros lugares, sendo aqui em Santos. E acabou que nós dois somos os únicos daqui também, e aí a gente deu continuidade. Foi mais oportunidade mesmo, mas não foi um business que a gente procurou. Legal, Acabou apareceu. acontecendo. Então a gente foi procurado, a gente gostou da ideia, comprou a ideia com eles e a gente deu continuidade. Hoje a academia já está com 1 ano e meio, a gente já tem mais de 2.600 alunos lá. Caramba. A academia está bem bacana e a gente já está dando uma continuidade porque ela anda sozinha. Diferente da Águia, que somos 100% eu e o Rafael, a gente só tem participação dentro da academia, então tem uma holding que administra ela. Então, não é um projeto que você tem que estar de perto a ali. gente não precisa estar perto, então a gente consegue concentrar a nossa energia
100% na transportadora. A parte de academia é só estar verificando com o pessoal, tudo mais. Não é algo Só que a contando gente... dólar. passa Não, uma mas, referência. mas tu acha que essa parte também de administrar recurso também interfere muito? Porque, por exemplo, você viu uma oportunidade e você já estava preparado para tomar iniciativa nessa oportunidade que você recebeu, né? Você acha que isso aconteceria se você não tivesse nada, ou se você fosse correr atrás do recurso para poder... Talvez eu acho que não aconteceria. A parte, pelo menos, da academia, quando você entra no mundo empreendedor, acaba muita coisa, as oportunidades meio que surgem para você normalmente, né? Então, sempre você vai estar conversando ali numa roda de Network amigos. também ajuda. Network. Então, você sempre vai estar conversando ali numa roda de amigos, aí vai, um business diferente. Esses dias, tava eu, o Rafael, tava um outro amigo nosso, a gente tava sentado à noite conversando, tomando um café, e a gente até entrou nesse assunto. Falando, poxa, não tem uma empresa que faça isso, não tem uma empresa que faça aquilo outro. Poxa, será que a gente não conseguiria desenhar um modelo de empresa diferente, que faça Já fica investimento em pensando alguma em outra outros empresa? negócios. Então a gente já tá, agora, hoje em dia mesmo, a gente já está conversando para estar abrindo uma outra empresa como se fosse uma empresa anjo em algumas outras empresas, que a gente consiga fazer investimentos pontuais, fazer crescer por exemplo, um mercado da esquina que é só um... É tipo assessoria. Não, um mercado, uma mercearia. Ela é só uma mercearia. Então, por que não transformar a mercearia no mercado? O que está faltando para transformar a mercearia no mercado? Não, está faltando recurso, está faltando marketing, está faltando ampliação de local, está faltando isso. Tá bom, e se você entrar com uma equipe que faça isso para você, pegue uma porcentagem só da sua empresa e faça tudo isso e transforme no mercado. Te agradaria? Me agradaria. Então tá bom. Então você fica com 80%, eu fico com 20% e transforma o seu negócio no mercado. Tá bom? Bom, bacana. Então, Tu não fica dando ideia do teu projeto, não. o desenho... Mas o projeto dele só ele vai conseguir executar. o desenho de negócio seria mais ou menos esse. E isso daí foi mais uma conversa totalmente informal. 3 pessoas sentadas, tomando café e conversando. Igual aqui. Era café Colucci? Igual aqui, igual Com aqui. certeza, né? Olha, eu vou falar uma coisa. O Douglas tá ali levantando a placa, mas esse podcast não vai acabar, porque eu não quero que acabe. Quem manda sou eu, o podcast é meu. Você tá beneficiando por causa do Claro que seu tô. O parentesco. Douglas já levantou a placa ali 5 vezes. Eu tô fingindo que eu não tô vendo. Deixa tá? ele lá, deixa ele lá. Não quero nem saber. Vai ficar aqui 3 horas de live, que não é ao vivo, mas tá tudo bem gravado. Nós vamos ficar aqui até meio-dia. Já vamos sair daqui direto pro almoço. Daqui a gente sai pra almoçar. Pronto, resolvido. Daqui eu já levo vocês pra almoçar. Tá vendo? Era isso. Vantagem, Conseguiu entendeu? o que ela Amiga, queria, almoçar. A gente tá se vendendo muito, né, amiga? por um Por um almoço. prato de comida. Por um almoço. E eu nem como muito. Já começa Eu sou por aí. bariátrica, Eu sou fala. bariátrica, gente. Eu nem como muito, cara. Não. Olha, é sério, eu não queria acabar. Tá muito Não, o papo é gostoso. muito legal. A gente nem entrou na parte de neurolinguística, então a gente vai ter que fazer uma parte 2. Bem bacana. Não, Obrigatório. O próximo vai ser... Neurolinguística, amiga, por favor. Essa Não, parte é bem Você legal. acha É que muito legal, isso tô ajudou estudando bastante? Você falou um pouquinho só, mas você acha que isso te deu incentivo, Totalmente. te ajudou? Te desbloqueou um monte de Vendo aí, ó. coisa? Tá vendo? Totalmente. Eu já me inscrevi, amiga. Já vou fazer, já, Totalmente, é o filha. que eu falo muito, né? Existe um Gustavo, antes de conhecer o INEX, existe um Gustavo depois de conhecer o INEX. Então, que é o instituto que eu faço parte hoje em dia. Então, é uma mudança, assim, de pensamento, é uma Comportamento. mudança de postura, é uma mudança de comportamento. Por quê? A gente tem alguns treinamentos dentro do instituto, né? Então ele começa com o primeiro treinamento que é básico, que é muito voltado para os seus sentimentos, aqueles sentimentos que regem a nossa vida, que é a raiva, o medo, a tristeza e a alegria. Então a gente consegue controlar esses sentimentos depois do treinamento. Então você consegue saber que aquela raiva, ela pode te ajudar para alguma coisa. Quando você está com raiva, talvez você não esteja com tanta raiva assim. Ou você pode usar a raiva ao seu favor. Tá com raiva? Vai correr na praia com raiva. É muito bom. Eu adoro correr com raiva. A gente Então, trabalha muito com raiva. Vai fazer alguma coisa. Então, Sai essa correndo no meio do mudança, expediente. essa mudança ali de pensamento, toda essa parte de inteligência emocional é muito fascinante. Então você sai dali uma pessoa muito mais focada em você. Porque não existe ser humano mais importante no universo do que você mesmo. Né? Não existe ser humano melhor do que nós mesmos. Né? Então, independente de tudo que a gente faça, independente de todo lugar que a gente anda, é você com você mesmo. Né? Então, onde eu vou, eu tô. Não dá pra sair de perto da uma influência. Não adianta fugir que eu vou junto. E essa parte é incrível. Então, depois que eu acabei fazendo esse primeiro treinamento, que foi uma procura sozinha,
eu fui, acessei alguns sites, comecei a procurar alguns treinamentos nessa parte, então achei, fui muito bem recebido pela equipe, então logo já fui fazer o treinamento. Depois que eu fiz o treinamento, aí já dei continuidade no meu programa de formação. Então, alguns meses depois, eu fiz um treinamento que é um pouco mais avançado, de 8 dias, né? Que você passa a ser um praticante em PNL, o nome é Practitioner. Então, eu já fui fazer esse treinamento e depois de um tempo eu já fui fazer o Master Practitioner, que é um treinamento de mais 9 dias de imersão. Então, você trabalha toda essa parte cerebral, toda essa parte de crenças, toda essa parte de Já ressignificar. quero fazer esse curso aí. Por quê? O nosso sistema de crenças ele é formado dos nossos 0 a 7 anos. Então, muita coisa que a gente faz hoje em dia e muita coisa que a gente Tá lá na acredita infância. não é seu. É lá da trás. Então, foi alguma Tchau, amiga, coisa tô que indo embora. você viveu ali dentro, né? Então, às vezes, a gente fala muito isso. Às vezes, um não que você fala para um filho, você perdeu um atleta olímpico. Se você chegar para Tá ele... vendo, pai? Então, isso é muito importante. Por quê? Aí o filho tá pulando em cima do sofá. Aí você fala para ele, não pula. Ali Pronto. ele pode falar, eu nunca mais vou pular. Você deixou de criar a outra Daiane dos Santos. Exatamente. Tá vendo aí, ó? Mas isso acontece muito e a gente nem sabe o que a gente tá fazendo. Então, em vez de você falar o não, por que você não dá uma opção? Olha, aqui não pode pular, tá bom? Porém, aqui você pode continuar pulando, não tem problema nenhum. Deixa a criança pular. Tá entendendo? Então, muita coisa que a gente faz adulto, a gente pode estar complicando ali. Então, muita coisa que a gente já veio crescendo com isso é o nosso sistema de crenças atuando ali. E depois, algumas coisas que vai acontecendo na sua vida através dos seus sentimentos, através de alguma coisa que você acabou vivendo. Você não nasce com medo de cachorro, por exemplo. Você nasceu zerado. Então, aconteceu alguma coisa na sua vida que fez você ter medo de cachorro. Então, tem que dar, algum cachorro avançou em você em algum momento que você estava mais frágil e você acabou criando o medo de cachorro. Isso é Que doido. isso é algo muito bacana porque você consegue ressignificar isso, mesmo depois de mais velho, para tentar dar um novo significado naquilo que aconteceu. E às vezes, esse medo de cachorro é um sentimento que você passa a não ter mais. Às vezes não é o cachorro, é o sentimento. Entendeu? Então, Gente, tem muito é um papo isso. assim, muito... É papo pra outro podcast. É um gente. papo assim, ó. Vai ficar pra próxima. A gente vai ter que ter uma parte 2, 3, 4 aí. Que olha, Mas é bom que ele assunto volta, aqui, é ó. bom que ele volta. Já vai mandando até a pergunta de vocês aí. Lá naquele YouTube que vocês não vão lá seguir, vocês não vão lá comentar, não se inscreve. Então vai lá, já aproveita, se inscreve, comenta, curte, compartilha. Manda Isso, pergunta. Ativa o sininho. Ativa o Ativa o sininho. Sininho, Dá a dedada lá. E aí, Gustavo, gostou do papo? Eu adorei, gente. Cheguei nervoso, né? Vocês têm nervoso. Fez uma Sou um média, pouco cheguei tímido, nervosa. né? Vocês sabem que eu sou um pouco A gente tímido, né? Pra cima da gente. Chegou aqui, falou mais que a gente. A gente ficou assim só... As perguntas ficou tudo aqui, ó, que ninguém fez nenhuma. Tá tudo Mas, aqui, deixa pra próxima. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Imagina. Muito sucesso pra vocês. Obrigada. Continuem seguindo o sonho de vocês. A gente tá Entendeu? tentando, né, amiga? Tá seguindo os nossos sonhos. Tentar é pouco, tem que fazer. Vamos né? fazer. Então, a gente vai Ressignificar fazer, essa frase com aqui, ó. certeza. A gente não vai tentar, a gente vai fazer, a gente Sim. vai fazer dar certo. Já tá dando certo, a Já. gente vai continuar crescendo ainda mais. Parabéns, sucesso. Obrigada. E obrigado pela oportunidade, viu? Passa aí os contatos, as redes sociais. Onde a galera onde o te pessoal acha? acha a Águia Translog. Onde Ai, acha o gente. Gustavo, as menininhas aí? Não mandem, tem mentira. Tudo mentira. A gente pode achar o Instagram da Águia Translog mesmo, né? A gente tá no Instagram, a gente tá no LinkedIn também. Como é uma rede mais profissional, a gente foca bastante nisso. Então, o nosso LinkedIn, nosso Instagram também. Também pode me achar, caso precise Não, de não alguma pode coisa. não. Caso queira alguma ajuda, caso queira fazer uma cotação no transporte rodoviário. É Assunção Gustavo também, meu Instagram. A gente fica à disposição também, caso o pessoal queira. Assumpção. É com P, Assumpção. galera. Então, se o pessoal quiser conversar também, quiser algumas ideias, algumas dicas aí, quiser conversar também sobre essa parte de inteligência emocional, sobre essa parte de desenvolvimento e liderança da sua vida também. Eu E quero. passa o do Inex Fico à também, o disposição. E Instagram. também a gente tem o Inex Litoral, que é o Instagram também do nosso instituto, que eu faço parte da equipe. A gente tem uma equipe maravilhosa. Gente, ele faz tanta coisa. Meu Deus do céu. Gente, eu tô E também derretida tem o aqui. Instagram da Engenharia do Corpo Santos SP, então pode Olha isso. também seguir, tá lá com a gente também. Tá vendo? Tá vendo? Esse currículo aí, gente. Vocês viram, né? Já, ó, gente, vai Solteiro lá. sem filho. Volta um pouquinho, solteiro sem filhos. Volta aqui um pouquinho o Ah, vídeo, piada interna. anota tudo, pra você não perder nada, tá?
E é isso, pessoal. Já foi, já estouramos. Já foi. O YouTube já tá derrubando a gente. Socorro. Obrigada, gente. Mais um obrigado, café. gente. Sensacional. Mais um café maravilhoso com vocês, galera. Não esqueçam aqui de fazer o que a gente mandou, tá? E até semana que vem. Semana que vem não. Um beijo, um queijo. Até sexta. Até sexta, gente. Beijo. Tchau. Tá com fome já. Ai. A bariátrica.